Mais um jogador de futebol envolvido numa polêmica com uma mulher, uma modelo, uma influencer. Mas este não é um caso de um jogador normal. Este é o caso de Achraf Hakimi. Achraf Hakimi. Achraf Hakimi é o homem que veio trazer inspiração e esperança a muitos homens casados, homens com recursos, porque aquilo que o Achraf Hakimi fez, para aqueles de vocês que não se lembram, o que é que ele fez? Ele era casado com uma modelo haram, completamente haram. Ele era casado com ela, ela era mais velha e a mãe muçulmana instalou no Hakimi a destreza, a sagacidade de pôr todos os ativos, tudo que era bem, patrimônio dele, ele pôs em nome da mãe. A mãe passou-lhe essa astúcia. Porque quando eles se separaram, o que aconteceu? Ela veio pedir metade da fortuna dele. Só que, como estava tudo no nome da mãe, legalmente ele não tinha nada. Ele não tinha nada, então ela teve que dar metade da fortuna dela. Achraf Hakimi ficará nos anais da história como o homem que nos trouxe esta pérola do saber, que instruiu centenas de homens e inspirou o coração de milhares. Mas aparentemente nem ele está imune às tentações da carne e está aqui mais uma vez, mais uma jovem modelo influencer a acusar um jogador, nesse caso o honorável Achraf Hakimi. Vamos a isto. Antes de passar a notícia, por favor, ajudem-nos a chegar aos 2.000 subscritores, os 2.000 inscritos. Curtam o conteúdo, partilhem, subscrevam o canal. Vamos continuar a crescer. Bora lá. Ministério Público MP, Ministério Público francês, pede julgamento por abuso, não é? E Hakimi do Paris Saint-Germain, que ainda agora ganhou a super taça da Europa, pode pagar 15 anos de prisão. 15 anos de prisão. Jogador marroquino é acusado de crime sexual em ato que teria ocorrido em fevereiro de 2023, ou seja, 2 anos atrás. Agora é que está a ser acusado, se calhar estavam a investigar. Aqui está ele, Achraf Hakimi. A notícia lê: o marroquino Achraf Hakimi, lateral direito do Paris Saint-Germain e da seleção nacional, pode parar nos tribunais após as férias e ser condenado por até 15 anos. Uau! Procuradores franceses solicitaram um julgamento do jogador acusado de crime sexual em fevereiro de 2023. Bem, eles para estarem a fazer essa larida é porque devem ter alguma coisa. Mas alguma coisa é, geralmente essas mulheres envolvem-se com esses atletas e passado um tempo arrependem-se ou querem mais dinheiro ou o que seja e vêm contar uma história triste. Mas isto é um caso mais antigo do que a água, não é? É uma história mais velha do que a água. Mulheres a tentarem extorquir homens por causa dos recursos deles. A notícia continua. Segundo o jornal francês Le Parisien, o Ministério Público de Nanterre solicitou nesta sexta-feira a abertura de um julgamento por abuso contra Hakimi perante o Tribunal Criminal do Departamento de Hauts-de-Seine. O lateral é suspeito de abusar de uma jovem de 24 anos em sua casa, próxima a Paris, há 2 anos. E cabe ao juiz de instrução confirmar ou rejeitar a acusação. Ok? Hakimi já falou sobre o possível caso de crime sexual, definindo como armação, como é óbvio, e sempre garantindo ser inocente. Ele está em férias após o Mundial de Clubes dos Estados Unidos desde 2023, quando foi iniciado por crime sexual. O PSG sempre prestou apoio, confiando na versão do jogador. Isto é um bom clube. Isto, se fosse na América era completamente era complicado. A possível vítima alegou em depoimento à polícia de Hauts-de-Seine na época que conheceu o jogador do Paris Saint-Germain pelas redes sociais e teriam trocado mensagens. A convite de Hakimi, ela foi à casa do atleta em uma sexta-feira à noite em Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine,
para o primeiro encontro quando ocorreu o possível abuso. Então, bora lá, vamos lá. Você é uma mulher adulta. Você está a falar com um atleta multimilionário pelas redes sociais. Você é uma modelo. O produto que você vende és tu, né? O teu corpo. É exatamente, literalmente é isto. Tu és convidada para ir para a casa de um homem numa sexta-feira à noite. Não foram para um jantar, num restaurante, não, você foi para a casa dele. O que é que você esperava que acontecesse? Eu não estou a justificar quando uma mulher vai à casa de um homem, é imediatamente para ele chegar e começar a rasgar-lhe a roupa com os dentes e possuí-la à bruta. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que tu sabes quais é que são as intenções dele. Se tu não tens as mesmas intenções, é só não ir. Digo eu. Vamos continuar na notícia. Segundo a mulher, assim que chegou foi beijada. Esses jornalistas... Anyway. Segundo a mulher, aqui diz segunda a mulher. Segundo a mulher, assim que chegou foi beijada na boca. Aqui, seu malandro. E nos seios. Ai, valente. Pelo jogador, sem o seu consentimento. O Hakimi chegou lá, começou a mamar naquela boca, tipo... Depois já foi lá nas maminhas, começou a falar árabe. Ele é árabe. Brincadeiras à parte. Mesmo tentando recusar as investidas do marroquino, ela alega que seguiu sendo apalpada e acabou forçada ao ato, se desvencilhando somente após dar um empurrão com os pés no jogador, até sair correndo do local para depois telefonar para uma amiga resgatá-la. Então, primeiro aconteceu o ato porque ela não conseguiu impedi-lo e chamou uma amiga depois do ato para ir resgatá-la. Ok. Elas teriam prestado queixa formal somente no dia seguinte. Aqui está. Elas teriam prestado queixa formal somente no dia seguinte. Desde então, o caso era investigado. Agora, com uma possível reabertura do caso, o tribunal terá a obrigação de definir se o ato sexual foi consensual, como sempre alegou Hakimi. A minha questão é, se aconteceu na mesma noite, e eu não sou mulher, eu entendo a carga emocional que esteja associada ao facto de alguém abusar do teu corpo, só posso tentar imaginar o que será, mas quando isto acontece, é imperativo que vocês se desloquem imediatamente às autoridades. Até porque você chamou uma amiga. Essa amiga deveria ser a voz da razão, já que você estava tão emocionalmente abalada. Ela deveria ser a voz da razão e conduzir-te, em vez da casa dela, da tua casa, de um hotel, do que seja, era dirigir-te para uma esquadra de polícia, para as autoridades competentes. Até para se fazer os exames o mais fresco possível. Agora, espera 24 horas, depois vai lá. Ok, válido. Mas isto não é muito abonatório a favor dessa jovem. Não é? Esse compasso de espera... Lá está, eu compreendo. Compreendo a nível intelectual que seja emocionalmente estressante, porque você já está numa situação de choque, mas isto não abona nada a teu favor. O que não falta aqui são casos de jogadores, atletas de basquetebol, futebol americano, basquetebol, que são acusados por mulheres de abuso, de agressão, disso e daquilo, mas nós somos simplesmente o tribunal da praça pública e a verdade é que nós temos que esperar até o culminar das investigações e a sentença, o veredito do dito caso. Honoráveis, deixem a vossa opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu disse, subscrevam o canal, vamos chegar aos 2000. Partilhem o conteúdo com os vossos amigos e familiares. Deixem aquele joinha. Por hoje é isso. Vemo-nos no próximo. Fiquem bem. Peace. We are gone.